Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da gente de filosofia da biologia. E o tema de hoje é uma continuação da aula passada. A aula passada foi uma introdução às abordagens semióticas do estudo dos seres vivos. Hoje nós vamos dar mais um aprofundamento, né? Nós vamos falar sobre essas abordagens, certo? A aula passada foi muito mais uma introdução, alguns fundamentos teóricos, né? E essa temática, ela dentro da biologia não é tão nova assim. Não é tão nova assim. Mas se a gente parar, se eu começar a perguntar para estudantes se eles já ouviram falar de biosemiótica, biolinguística, biohermenêutica, biocibernética, bioinformática, tudo bem, isso aí é mais comum. Mas todas essas abordagens que elas têm em comum, que são abordagens transdisciplinares, certo? Considerando a vida como processamento de matéria, energia e informação. Levar em conta o papel da informação para a vida, para todos os seres vivos e não para só seres vivos que tenham processos cognitivos complexos. Então, são todas abordagens que derivam da aplicação de linhas de pensamento que surgiram nas humanidades, como a semiótica, a hermenêutica, a ciência, a linguística, ou a cibernética, que é da teoria da informação. Certo? Mas, vamos, aqui algumas definições, né? Algumas definições, eu pedi na vez passada que se fizesse uma procura sobre o que significa cada uma delas, né? Inclusive a usada pelos biosemióticos, né? pelo menos a maioria dos autores, né? Que é de Charles Sanders Peirce, né? Charles Sanders Peirce, do americano, que é a teoria geral das representações. Certo? E a hermenêutica começa como uma técnica para a interpretação de estudos teológicos bíblicos. Depois surge como uma metodologia ligada à filosofia e depois surge uma filosofia hermenêutica, em um sentido mais amplo, como papel da interpretação num sentido mais amplo. E a linguística é a ciência que estuda esse fenômeno que é a comunicação humana a partir da linguagem e dos idiomas, etc. Né? Então, vamos à questão agora. A biosemiótica, eu estou colocando usando o termo biosemiótica para envolver todos eles, certo? Há algumas divergências, mas a palavra mais empregada mesmo é a biosemiótica, ou em o termo inglês biosemiotics. E tem muita coisa já especializada. Certo? Tem muita coisa especializada mesmo. Começa, se não me engano, a partir dos anos 1960, mas os precursores são anteriores a essa época. Tem revista periódica especializada como o Biosemiotics, da Springer, da editora Springer, e tem série de livros especializados. Uma série de livros que é Biosemiotics já tem, desde 2008 para cá, para 2020, já foram 21 volumes publicados. Né? Fora que esse tema
aparecem um monte de revista de biologia teórica, e revista de cibernética, e revista de semiótica também, porque é um assunto realmente transdisciplinar. É uma transdisciplina. Tem autor que considera que é uma interdisciplina, a gente vai ver mais adiante, mas eu diria que é uma transdisciplina. De fato, temos duas grandes propostas, então pelo menos eu coloquei duas grandes propostas. Porque, olha, a quantidade de assunto, ou digamos assim, a quantidade de material que existe de biosemiótica, e considerando os fundamentos, etc., etc., daria para montar um curso de graduação. Daria para montar um curso de graduação em biosemiótica. Mas, vamos lá, tem uma proposta que é especialmente do biólogo italiano Marcello Barbieri, da Universidade de Ferrara, que, por conta do estatuto epistemológico para ser considerada científica, ele enfatiza o lado do estudo dos códigos biológicos. Então, a biosemiótica seria o estudo dos códigos biológicos, código genético, etc. Sim, porque aí é uma questão também de determinar a cientificidade do campo. Ele tem artigo que ele fala na abertura de dos números da revista Biosemiótica, que ele é um dos editores daquela série também. Digamos assim que ele é um dos grandes coordenadores do campo, desse campo de pesquisa. E realmente a proposta dele é de um programa de pesquisa, que seria um programa de pesquisa em que, para que haja cientificidade, nós temos que seguir alguns critérios. Então, a proposta dele, pelo que eu li do artigo, é embasada numa epistemologia popperiana, em que tem que haver, o pesquisador tem que levantar hipóteses verificáveis e formular explicações também falseáveis, que permite essa verificabilidade futura, pelo menos futura, e que haja corroboração de resultados a partir de resultados empíricos das previsões dessas hipóteses. Né? Enquanto que o Anton Marcos, que é da Universidade de Praga, né? Ele considera que essa proposta de Barbieri é uma proposta que acaba sendo ainda é uma proposta reducionista do ponto de vista dele, que não permitiria haver realmente um objetivo de ser algo que explicasse a vida, que não seria possível explicar a vida de forma de se analisar códigos. Então, para ele seria muito mais uma hermenêutica. Então, os seres vivos como sistemas interpretantes, no caso de Marcos. De toda maneira, inclusive muita coisa que Marcos publica lá na revista Biosemiótica, e vice-versa, há um debate entre eles, entre vários grupos, né, até que ponto é possível, digamos, esse campo de estudos, que ainda tem muita coisa em aberto, até que ponto é possível a gente chegar. E para Anton Marcos, as abordagens naturalísticas para explicar a vida estão se esgotando. Você tem que usar outras abordagens. Então, e as aulas também
que nós vamos ver seguinte também nos ajudam a consolidar essas visões. Então, continuando, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí um recorte do próprio catálogo da Springer, desses títulos publicados da coleção de biosemiótica, os 21 volumes. Então tem um monte de áreas bem variadas, inclusive muitos deles são especializados nos fundamentos. Né? O primeiro volume ali, os códigos da vida, né? E vida como seu próprio projetista, seu próprio designer, etc. Como é que as espécies simbólicas desenvolveram-se, né? Etc. Leituras essenciais em biosemiótica, que fala justamente dos textos originais que são fundamentos, é uma antologia. O preço aí, não se espantem não, esse é o preço do catálogo deles. O mais barato é cerca de 75 euros e o mais caro justamente esse Essential Readings está 2012 euros e 93 centavos. Eu aceitaria como presente, mas isso é sem contar o reembolso. Biopoética, Peirce e a biosemiótica, e assim vai, origem da mente, leis, linguagem e vida, né? Então, implicações culturais da biosemiótica. Então é muito amplo, muito transdisciplinar. O último ali, 2020, está ali, introdução à cibersemiótica, uma perspectiva transdisciplinar. Vamos falar em cibersemiótica daqui a pouco, justamente o Brier, se eu não me engano ele é sueco, ou é dinamarquês. Agora não vejo, eu sei que tem gente da Dinamarca, né? Depois agora Gregory Bateson, falando do trabalho de Gregory Bateson, e assim vai. Bom, começando, isso é desse livro que eu consegui xerocar, infelizmente foi xerox mesmo. Aliás, eu tenho dois que são xerox, de empréstimo de amigo, consegui emprestado, e o resto é PDF dos artigos do campo. E o livro de Anton Marcos, aí eu comprei pela Amazon. Não tem muito texto deles, mas é só de fato, um livro. Né? Então, nessa antologia, com comentários com comentário de cada artigo e texto original que ele escolheu, enfatiza muito o trabalho de Thomas Albert Sebeok, que foi um semiólogo húngaro naturalizado americano. Então ele fala justamente o projeto biosemiótico, né, porque de Thomas Sebeok, que ele como semiótico quis tornar a semiótica como algo mais universal, digamos assim. Universalizar, ampliar a semiótica, sair da cognição humana e ir para a zoologia, para a etologia. Certo? Que a partir de sistemas complexos que processam informações. Certo? E os que deram continuidade ao trabalho dele foram mais longe ainda. Então, como ele colocou na parte 1, é o precursor de Thomas Sebeok, a influência que ele teve, o projeto biosemiótico dele, as abordagens independentes à biosemiótica, fala vários textos, e no final, a interdisciplina biosemiótica contemporânea. Sim, o autor, né,
que fez essa compilação é Donald Varro. Eu acho que a pronúncia é essa, que não parece francês, mas ele é um filósofo e linguista americano e professor na Universidade Nacional de Singapura. Certo? Continuando, um outro exemplo de um autor dessa área, de um dos autores fundamentais da biosemiótica, é o Jesper Hofmeier, da Universidade de Copenhague, Dinamarca, que faleceu ano passado. Então, um dos trabalhos esse livro aí de Donald Favorro, ele e Kalev Kuhl, que é da Universidade de Tartu, na Estônia. Também tem um grupo lá na Universidade de Tartu, na Estônia, que é a principal cidade universitária na Estônia. Lembre-se da aula passada que eu disse que o Jakob von Uexküll foi professor da Universidade de Tartu. E é um dos autores fundamentais. Ele e o Sanders Peirce, que deram a base teórica para o campo. E são editores aí, fizeram uma compilação, uma antologia do trabalho de Jesper Hofmeier. A gente, quando fica pronunciando nomes em várias línguas, a gente tem que sair de um canto para outro. Então, nessas línguas nórdicas, eu acabo quase sempre pronunciando como se fosse alemão. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa do que pronunciar português usando a regra da pronúncia do espanhol. Não dá muito certo não isso. Mas, tudo bem. Bom, pronto. Marcello Barbieri, da Universidade de Ferrara, certo? Ele, como eu falei para vocês, está sendo um grande organizador desse campo. E tem a proposta de se fazer um programa de pesquisa. Certo? Ele é embriologista, se eu não me engano, é biólogo do desenvolvimento, a área original dele. Ele era professor de embriologia e se voltou para o lado da biologia teórica. E o primeiro volume da série Biosemiótica, os códigos da vida, as regras da macroevolução, esse aqui, ele também está editor de um monte desses volumes, desses livros, fora autor de uma quantidade muito grande de artigos na área. E muita coisa que eu vou falar agora é baseado nesse volume, Os Códigos da Vida, falando da proposta dele, que justamente do estudo de códigos biológicos. Olha, o assunto de hoje nunca vai ser muito mais eu estar, digamos assim, eu vou apresentar o campo para vocês, certo? É muito mais uma apresentação desse campo, porque ele está muito vasto e foge dos nossos objetivos de entrar em todos os detalhes. A gente também não tem tempo para isso. Entrar nos detalhes teóricos do campo. Então, continuando aqui, com licença. Pronto. Nesse volume Os Códigos da Vida, vamos falar aqui em tradução livre do conteúdo, ele dividiu em um momento, isso mesmo, vou botar para cá. São 4 partes. Primeira parte, uma introdução, códigos e evolução, porque pela proposta dele, que a gente pode considerar que a evolução tem 2 mecanismos básicos. É a seleção natural e a formação das convenções naturais. O que seriam as convenções naturais? São os códigos biológicos. Um código é uma convenção. Certo? Um código é uma convenção.
lembre-se da aula passada. Então, há códigos naturais, e esses códigos naturais podem ser tratados como convenções naturais. Então, a argumentação dele a esse respeito, nessa primeira parte. E a segunda parte é especializada na área que é mais avançada no estudo de código biológico, é o estudo do código genético. Né? Especialmente estudos teóricos sobre a origem do código genético, por que o código genético surgiu, por que ele se desenvolveu, ou seja, questões da reatividade dos aminoácidos e de outros processos metabólicos que levaram a estabelecer as relações entre uma sequência de ácidos graxos, ácidos nucleicos daquela forma, formando a estrutura nucleotídica, certo? E até que aquela sequência se conecte a cada 3 códons tem um aminoácido. Então, o grande nó da questão é a origem. Realmente não é tão difícil simular que houve no começo, antes da vida, havia um estado metabólico de reações acontecendo, e aquelas que fossem mais estáveis, fossem mais eficientes, começassem a se prevalecer sobre aquelas mais instáveis. Um estado de metabolismo e acúmulo de moléculas orgânicas, etc. Né? Então, essa é a segunda parte, o código genético. A terceira, outro tipo de códigos. Então, existe dentro da célula como códigos proteicos, lipídicos, glicídicos. A terceira parte, só para ver citando esses exemplos aí. A linguística proteica e o código modular do citoesqueleto. Então, o autor desse capítulo, ele faz a comparação que a estrutura de montagem do citoesqueleto, a partir de módulos proteicos que se interagem para montar e desmontar, e o citoesqueleto está sempre sendo feito e refeito. Então, essa interação dinâmica segue regras semelhantes às regras linguísticas, que podem ser colocadas de forma linguística. E o autor coloca para discussão que o que talvez a gente esteja vendo é que o processamento de informação, seja na montagem de proteínas, ou seja nas línguas, acaba tendo muita coisa em comum, de como é que se faz, a partir de módulos pequenos, se constrói módulos informacionais maiores. Então, como é que a partir de... Ou seja, como é que se constrói a informação a partir de módulos básicos. Mesma coisa seria a partir dessa linguística proteica, que eles chamam de linguística proteica. Aí então tem uma abordagem linguística para esse processamento de informação. A sinalização nuclear usa lipídios de membrana para isso acontecer. Então, tem um artigo que é dedicado a isso. E o outro fala do código glicídico, que os carboidratos também podem ser usados com conteúdo informacional. A palavra seria essa. Então, mesma coisa a respeito do código imune. E nesse capítulo 12 fala da transdução de sinais. Vocês já viram em biologia celular um monte de exemplos de transdução de sinal. E a transdução de sinal é um processo
informacional. A transdução de sinal, como um sinal luminoso que chega aqui na retina, é transformado em impulso elétrico e esse, por sua vez, vira imagem no cérebro. Então, o impulso, um fóton é capaz de provocar um disparo no neurônio, porque tem todo um processo de transformar um sinal em outro, que a gente vê lá em biologia celular, extremamente complexo, inclusive ele é muito semelhante ao hormonal, também baseado num receptor de superfície, num receptor e um tradutor, né? Que envolve processos também que aparecem, aproveitado, digamos assim, de outras vias de transdução de sinal. Certo? Eu começar a falar disso não é o nosso objetivo agora, né? Mas, vamos lá. Os códigos neurais, mentais e culturais é um assunto para uma próxima aula. Esse assunto, a parte de cultura humana, etc., e a parte de cognição, vai ser abordado nas aulas seguintes. Nas aulas seguintes. Nós estamos aqui continuando vendo a coisa num nível mais básico, mais molecular. Certo? Lembre-se também aquilo que eu coloquei de aquela citação do Edgar Morin, da bactéria, do conceito de cômputo da bactéria, que uma bactéria, certo, ela processa informações a partir de si mesma, ou seja, usando seus códigos internos, para si mesma, que é para a reprodução e para a sobrevivência dela, e em si mesma. Ela usa a partir de si, usa em si, para si, né? Ela processa informações para resolver os seus problemas, usando a si mesma, através de si mesma, etc. Então, o que temos ali é uma imagem de um ser interpretante. Aí chegamos aqui no exemplo de Antônio Marcos, né, que ele é um biólogo celular, que depois entrou para a área teórica também. A área original dele é biologia celular. E nesse livro aqui, os leitores do livro da vida, contextualizando a biologia evolucionária do desenvolvimento, que é a Evo-Devo, né? Lembre-se da Evo-Devo, da aula sobre Evo-Devo. Inclusive, muitos exemplos que ele coloca nesse livro são tirados do campo Evo-Devo, fala de exemplo da embriogênese, né? Epigenética também. Então, falando desse livro, né? Leitores do livro da vida, contextualizando a biologia evolucionária do desenvolvimento, que é a Evo-Devo. Então, na primeira parte, certo? Já esquecendo que é um livro que tem uma certa abordagem histórica, certo? Que primeiro primeira parte, leitores do livro do universo, origem da ciência. Então, que por cada origem da ciência, a primeira proposta objetiva para a unificação do conhecimento foi o mecanicismo. Pelas questões históricas que a gente já viu muito bem, por causa das condições da época em que se desenvolveu a primeira tentativa de unificar o conhecimento em filosofia natural, gerou o mecanicismo, certo? E no capítulo 12 ele fala da história da hermenêutica, do estruturalismo e em linguística, do estruturalismo em linguística, que é na busca pelo significado. E o terceiro é a natureza viva, uma abordagem gnóstica, que fala de uma retomada que aconteceu
da, da, de um certo vitalismo, como uma reação ao mecanicismo, mas isso não vem ao caso para a gente agora. E na segunda parte, que fala da biologia, do mecanístico ao eidético. Então, neodarwinismo é um livro realmente bastante histórico. O estruturalismo biológico, Chance e a biologia lisencoísta. Ele até comenta que naquele ponto ele teve que falar do lisencoísmo como um exemplo. Olha, lisencoísmo, eu não fiz nenhum vídeo sobre esse, é um assunto que eu dou para a História e Filosofia das Ciências Naturais. A minha parte de vídeo gravado de História e Filosofia das Ciências Naturais está muito incompleto ainda. Eu vou ainda gravar coisas no futuro que para o período que vem, mas quem nunca ouviu falar de lisencoísmo ou de Trofim Lisenko, escreve daquele jeito, é Lysenko, Trofim Lisenko, que foi um agrônomo ucraniano na antiga União Soviética, que criou uma, entre aspas, genética marxista, como é que eu diria? Uma genética baseada em Marx e Lamarck. Aí não adianta agora parar para dizer quais foram os argumentos que ele usou e baseado em que resultados empíricos que ele usou e por que ele foi bem sucedido por algumas décadas. E por que, por conta disso, ele ter provocado um desastre na área da então União Soviética, na área da genética, não então União Soviética, porque ele criou uma pseudociência com respaldo ideológico apenas, político ideológico, certo? Do mesmo jeito que na mesma época se desenvolveu o nazismo, só com respaldo o nazismo, o racismo nazista também só teve respaldo político ideológico e nenhum científico, nenhum embasamento científico. Do mesmo jeito, Lysenko foi para o extremo oposto, era o extremo oposto em termos de proposta, era uma genética anti-herança, que as pessoas que são graças ao seu meio, então todos os seres também, né? Mas, certo, agora vamos lá, voltando aqui, que isso é assunto de outra aula, é para outra aula. O campo biológico, e tem um capítulo dedicado a falar, justamente quando fala na história do conhecimento sobre o desenvolvimento embrionário, ele fala naquela noção de campo de Bauplin, que a gente tem lá na Evodevo, que esse campo é no sentido da física mesmo, campo morfológico. É um capítulo dedicado à epigenética, o vitalismo, que começou a ressurgir nos anos 70, propostas vitalistas. O superorganismo é metáfora da linguagem vida, da vida como uma linguagem. O superorganismo, ele fala da hipótese da mãe terra, Gaia. Sim, e na terceira parte, que ele coloca mais a proposta dele, que é a vida como categoria hermenêutica, como os seres vivos como seres interpretantes, que surgiram justamente para puderam sobreviver porque eles têm a capacidade de interagir com o seu meio, interpretando o que está acontecendo, mesmo que sem consciência. A gente está falando aqui de processamento de informação e não de consciência. Consciência é o tema da aula que vem. Nós não estamos falando de consciência. Do mesmo jeito que um computador
interpreta, perdão, processa a informação, certo? De certa forma interpreta o que a gente está a partir das estruturas que ele tem, interpreta e dá a resposta a isso. E um ser vivo, para sobreviver, desde a primeira bactéria, para que ela sobrevivesse, ela teve que ter essa capacidade de ler o seu ambiente. Não significa que ela seja consciente. Isso tem que ficar bem claro. Ou que uma célula seja consciente. Mas uma célula, ela é dotada de códigos de processamento de informação, recebe informação externa e ela tem que interagir de modo global em resposta a essas informações externas, não só a matéria e a energia. Então, tudo isso, no final das contas, a célula ela tem que, no sentido global, atuar de forma interpretante, de forma para poder sobreviver. Né? Então, tem um capítulo dele que ele fala da... Eu coloquei como a fala das proteínas, pode ser língua, porque é uma tradução livre, que o original é speech, discurso das proteínas, justamente aquela abordagem linguística em relação à construção das proteínas. A morfogênese e a embriogênese, né? Justamente desse ponto de vista, certo? E a ontogenia do organismo planetário, justamente falando da vida do planeta Terra como um todo, mas sem ser também o superorganismo, como da hipótese de Gaia. Certo? Outros exemplos, certo? O Kalev Kul, ele é da Universidade de Tartu, né, departamento de semiótica, e justamente ele é um semiótico, né, um semiologista. E nesse um exemplo, né, que desse artigo, ele colocou escala ou escada, árvore, teia, as idades do entendimento biológico. Ou seja, ele fala como são as imagens que a gente tem ao entender a vida. Que as imagens pré-darwinianas são de escala, de progresso contínuo, de degrau a degrau, subindo cada vez mais perfeito, cada vez em direção à perfeição. Que isso é herança também até da Antiguidade e da Idade Média, né? Que é a escala da perfeição do ser. Né? A escala da perfeição do ser, que no topo dessa escala está Deus. Abaixo os anjos, os santos, os homens normais, os animais, aí dependendo do tipo de animal havia aquela hierarquia, plantas, depois mais abaixo os seres inanimados, brutos, né? Matéria bruta. E com Darwin a gente tem a árvore, os troncos se ramificando a partir do ancestral em comum, a imagem de árvore. E mais recentemente é de teia, mas da teia, da conectividade, né? De dinâmica, como é teia no sentido da www, né? Dessa conectividade dinâmica, certo? Uma vez poderia até dizer que pode ser ao invés de uma teia, um tecido, no sentido de Edgar Morin, que a própria palavra complexidade vem do latim complexus, que significa tecer junto, ou seja, fazer a tessitura junto com o outro,
formando um tecido, uma trama, né? É o complexidade. E todo o sistema é complexo, né? Sim, tem muita coisa que a gente vai retomar nas aulas futuras, certo? Um outro exemplo aqui que... Peraí, eu queria confirmar isso, Soren. É de Copenhague, Dinamarca mesmo. Soren Bria. Cibersemiótica, a fundação uma nova para uma teoria transdisciplinar da informação, cognição, comunicação significativa e interação entre natureza e cultura. A proposta dele é estabelecer um arcabouço teórico para integrar o conhecimento de primeira pessoa, de segunda pessoa e terceira pessoa, chamado qualia, que é o conhecimento em primeira pessoa, um de segunda pessoa, que é o conhecimento da comunicação, aqueles processos cognitivos da comunicação. Qualia em primeira pessoa, é aquele conhecimento que é da minha própria experiência, que está na minha cabeça, ninguém sabe, ninguém tem acesso, e eu não tenho acesso a de ninguém. Quando eu olho para uma coisa, uma parede como aqui do meu quarto, que é branca, ali está branca, a imagem da minha cabeça é algo que é só da minha cabeça mesmo. Se um animal, o que ele olha também é dele, e pronto, está em primeira pessoa, é algo da experiência. É aquela coisa do conhecer em primeira pessoa. Em segunda pessoa são os processos de comunicação que a gente está fazendo agora. Mas em terceira pessoa é o conhecimento como da ciência. Se fala de algo, sobre algo, o porquê algo é assim, porquê algo surgiu. O conhecimento científico é em terceira pessoa. Os processos de comunicação sobre esse conhecimento científico, tudo bem, são processos de segunda pessoa. E os de primeira é a experiência pessoal, que é pessoal e intransferível. É o sentir. É o sentir a cor, sentir o odor, sentir o som. O som é uma onda sonora, é uma onda de propagação material, falando em terceira pessoa, falando do fenômeno físico. Mas o que está dentro da nossa cabeça não é isso que está dentro da nossa cabeça. Quando a gente ouve algo, ouve uma música ou identifica o timbre de uma pessoa que a gente conhece, que consegue identificar variações mínimas no timbre, né? Então, o que ele se propõe, que ele, como ele fala, cibersemiótica, ou ele poderia até chamar de biocibersemiótica, né? Que é um arcabouço não reducionista, de modo a integrar o conhecimento em terceira pessoa das ciências exatas e das ciências da vida, com o de primeira pessoa, descritos como as qualidades de sentimento nas humanidades, e segunda pessoa, que é da parte de comunicação. Então, fazer um arcabouço para integrar tudo isso. Justamente a proposta dele é bastante, digamos que é bastante ambiciosa, né? Isso, fechando a aula de hoje, né, esse assunto, e a aula que vem, se eu notar que faltou alguma coisa a esclarecer, eu coloco na aula que vem, que a gente vai falar de consciência. Justamente como é que na história da vida surgiu qualia, que é a experiência subjetiva e o conhecimento em primeira pessoa, né, que não é exclusividade humana. Provavelmente
o que a gente chama de símbolo, como a gente colocou na aula passada, sim. Os animais são capazes até de. Sim, mas o uso de uma cultura simbólica da nossa forma, isso é algo do ser humano. Agora é o seguinte, também, cultura humana, digamos assim, o símbolo é parte. A cultura humana é cultura simbólica, mas não é exclusivamente simbólica. Para ver também não gerar certas confusões que acontecem, né? Mas isso eu vou me aprofundar nas aulas que vêm, certo? Aulas que vêm, mas realmente vão, no mínimo 3, é assunto para 3 ou 4. Então, nossa bibliografia, os nosso aplicativo, auxiliares, vou faltar um pouquinho nossos créditos. O que ficar realmente faltou, o que faltou aí agora, eu coloco na descrição do vídeo. Ficou diferente. Então, bom, desculpa aí, mas muito obrigado a todas e muito obrigado a todos. Até a próxima aula.